face da sua dor. Diz a Bíblia que Jesus angustiou-se profundamente, o seu semblante era de uma profunda agonia. O que eu quero que você entenda é que a Pedro, Tiago e João não foi mostrada só a face da glória em Lucas 8, mas foi também mostrada a face da dor no jardim do Getsemane. Pedro, Tiago e João, como colunas, não poderiam sustentar suas vidas e seus ministérios apenas conhecendo a face da glória, também precisavam conhecer a face da dor. Eu preciso dizer a alguém aqui essa noite que está muito empolgado em subir ao Monte da Transfiguração. Eu estou, mas alguém está? Eu senti que você começou a ficar com medo, aleluia. Quantos aqui estão empolgados para subir ao Monte da Transfiguração? Pois então compreenda que normalmente quem ganha o ingresso para o Monte da Transfiguração também ganha o ingresso para o jardim do Getsemane. Ninguém pode ser feito coluna na casa de Deus, ninguém pode ser feito alguém relevante no reino, optando por apenas subir ao Monte da Transfiguração para ver o que é aprazível, para ver o que é desejável, para ver o que é transcendente, para ver o que todo mundo vê. Não. Quem está aberto a ser levantado por Deus, uma posição relevante, proeminente e poderosa, vai subir ao Monte da Transfiguração, mas também vai entrar ao jardim do Getsemane, vai ver o rosto que é iluminado, mas também vai ver o rosto abatido, vai estar nas maiores mesas das grandes festas, mas também será coluna nos momentos de maior dor. Eu não vim pregar para uma igreja que escolhe só subir o monte para ver o que todos querem ver. Eu vim pregar para aqueles que Deus levantou para serem colunas tão poderosas, que eles estarão no Monte da Transfiguração, mas também estarão no jardim do Getsemane. Oh, aleluia. Será que foi por acaso que foi aqueles a quem Jesus deu o ingresso do Monte da Transfiguração, que ele também deu o ingresso do ponto mais adiante no jardim do Getsemane? Os outros 9 não, 8, porque Judas não estava, os outros 8 não viram o rosto de Jesus se angustiar profundamente. Eles não viram o rosto de Jesus tomado pela dor no jardim do Getsemane. Os únicos que viram isso foram aqueles a quem Jesus deu o privilégio de subir ao Monte da Transfiguração. Num momento eu estou sendo privilegiado por Deus, quando Ele me mostra o que todo mundo quer ver, mas num outro momento estou também sendo privilegiado por Ele, quando Ele me mostra o que ninguém quer ver, mas me mostra em confiança por saber que essa visão também me amadurece, também me fortalece e também me faz ser um crente melhor. É uma tolice pensar que a vida na fé só se faz de Monte da Transfiguração. A vida na fé também se faz de jardim do Getsemane. Eu tenho pena de quem só sabe pegar o ingresso do Monte da Transfiguração, mas se nega a entrar no jardim do Getsemane, porque esses serão sempre fracos, sempre melindrosos, sempre pequenos no caráter e na fé. Mas quem sobe na Transfiguração e entra ao jardim do Getsemane é a coluna de Deus na terra. Olha para o seu vizinho e diga para ele: Deus chamou você para ser coluna, e coluna não é forjada só em dias de glória, coluna é forjada em dias de dor. Sobem, portanto, Pedro, Tiago e João com Jesus para o Monte da Transfiguração, quando de repente diz as Escrituras que Jesus transfigurou o seu rosto. Diga comigo: transfigurou o seu rosto. Eu fico me lembrando das palavras do profeta Isaías ao dizer que o Messias não tinha parecer nem formosura, mas o Monte da Transfiguração, um rosto que não era convidativo aos padrões, ou tão convidativo aos padrões estéticos da época, quem dirá os dias de hoje. Um rosto que denunciava o cansaço de uma vida laboriosa, um rosto que denunciava as constantes e
quilométricas caminhadas nos desertos, no sol, no frio, na chuva, as noites com poucas horas de sono, o rosto que demonstrava um homem de 30 anos, que não tenha dúvida, aparentava ter mais de 50, cansaço extremo das longuíssimas caminhadas. O corpo de Jesus não foi poupado em absolutamente nada, não foi favorecido ou privilegiado por ser o Filho de Deus, mas esse rosto vai resplandecer lá no Monte da Transfiguração, mostrando a realidade que transcende a aparência, mostrando o poder que estava por detrás da casca frágil de um corpo mortal. Você e eu somos mais do que aquilo que alguém está enxergando agora. A igreja é mais do que aquilo que alguém está enxergando agora. Por detrás disso, a luz, a graça, a poder, a impacto, a ousadia, a unção. Esse rosto de Jesus vai se transfigurar. E quando o rosto de Jesus se transfigura, porque a primeira transformação, o primeiro impacto, a primeira beleza, a primeira glória aparece no seu rosto. Aonde aparece? Muito fraco. Aonde aparece? Logo depois, e não por acaso, logo depois, porque tem que ser depois, logo depois, porque não é tão importante quanto, logo depois, porque não podia ser antes. O que, pregador? Logo depois, resplandeceram suas vestes. Primeiro o seu rosto, depois suas vestes. Primeiro o rosto, depois as vestes. Porque o rosto é aquilo que eu essencialmente tenho e sou. As vestes eu adquiri ao longo da vida. O que eu quero que você entenda é que a ordem é sempre essa: primeiro brilha você, e depois as coisas que você adquiriu ao longo da vida. Há um equívoco muito grande quando alguém pensa que primeiro brilha o que eu possuo. Não, primeiro brilha quem eu sou. A ordem correta é essa: primeiro sua essência, sua vida, seu caráter, aquilo que você é, ganha luz, brilho, presença, impacto, e depois as coisas que você adquiriu ao longo da vida, que estão em você, mas não são essencialmente você. Mas Jesus está mostrando, quando o Filho de Deus sobe ao Monte da Transfiguração, o rosto, aquilo que já nasceu com ele, quem ele é, a essência do que ele carrega, é a primeira coisa que brilha. As vestes são um adendo, as vestes são um detalhe, as vestes é Deus dizendo que quando você brilha, tudo que você carrega brilha junto com você. Aleluia. Eu queria que você desse um recado à pessoa que está do seu lado. Diga: no reino de Deus, diga: no mundo do Espírito, primeiro brilha você, depois roupa, depois carro, depois grau de intelectualidade, depois diplomas, depois a sandália, depois. O mais interessante para o reino de Deus, primeiramente sou eu, depois as coisas que eu carrego vão ganhando brilho, vão ganhando dimensão, vão ganhando luz. Só que Lucas diz que o rosto de Jesus transfigurou-se. Lucas diz que suas roupas agora estão brancas, alvas. Marcos, no mesmo texto, diz tão brancas como brancas de uma forma que nenhum lavandeiro poderia produzir uma brancura desse nível. Pensa nisso. Pensa em algo que é tão intensamente branco, tão tremendamente branco, que nenhum lavandeiro poderia gerar uma brancura tão intensa, tão limpa, tão límpida. É desse jeito que ficou as vestes de Jesus. Mas eu enxergo que o Senhor nos chama a observar isso, a observar um ponto que diz respeito ao ministério de Jesus, sua proposta, aquilo que ele trazia como verdade para impactar e ser gerado na vida dos outros.
Num texto célebre do profeta messiânico, o profeta Isaías, uma palavra, uma profecia foi entregue pelo profeta Isaías, e eu amo pensar sobre ela. O capítulo 1 e o verso 18, falando sobre o Messias, o convite às pessoas da terra, aos povos da terra, para que trouxessem suas vidas e suas vestes, e ainda que elas estivessem vermelhas como escarlate, se tornariam alvas como a neve. O que Isaías está anunciando no capítulo 1 e no verso 18 é o poder do Messias. O que Isaías está falando é sobre aquilo que o Messias seria capaz de produzir nas pessoas. Seria o impacto e a transformação daquilo que ele anunciaria e daquilo que ele provocaria nos outros. O quê? Uma brancura, uma limpeza, comparadas à brancura da neve. Aí de repente eu vejo este que propõe, que apresenta, gerar isso nos outros. Eu vejo ele subindo ao monte da transfiguração e mostrando para as colunas da igreja Pedro, Tiago e João a seguinte coisa: o que eu proponho mudar e fazer nos outros não é diferente daquilo que vivo em mim. Eu vou chamar isso de coerência ministerial. Jesus está demonstrando a coerência do seu ministério em não propor que você viva algo que ele primeiramente não vivia. Diferentemente dos tantos heróis que já viveram no mundo com suas bravatas, com suas falas tão impetuosas, mas vazias de significado e de testemunho pessoal. Pessoas que são heróis de ideologias e que tanto apregoaram isso ou aquilo, mas nunca viveram em suas próprias identidades, naturezas e nem essências. Jesus não. Jesus propõe que as suas vestes sejam brancas, mas ele diz: o que eu proponho para que você viva não é diferente daquilo que eu vivo. A coerência entre o discurso e a prática e o discurso, e a igreja de Jesus caminha nesse poder, caminha nessa direção. Ela não propõe para o mundo através de uma mensagem algo que ela não viva na sua realidade todos os dias. A palavra que pregamos primeiramente lavou a nós, e é por isso que cremos que ela lava os demais. Oh, aleluia. Não existe em Jesus um herói com falas. Não existe em Jesus um pregador com bravatas. Não existe em Jesus alguém tentando mudar pessoas baseado num poder que não mudou primeiramente a si próprio. Ele é a fonte do poder que ele gera nos demais, e ele levou as colunas da igreja lá para o monte da transfiguração e disse: Pedro, Tiago e João, é como se ele estivesse dizendo: daqui a pouco eu não estarei mais aqui, vocês vão pregar sobre mim na Judéia, Samaria e até os confins da terra, e vocês não vão pregar sobre alguém que vocês não viram ser quem vocês vão pregar. Quando vocês anunciarem para os judeus, para os samaritanos, para os galileus, quando vocês começarem a cruzar as fronteiras, chegarem na Europa, caírem na Ásia Menor, quando a igreja começar a dizer para as gentes da terra: vocês podem viver uma vida com as vestes brancas, vocês vão se lembrar que eu vesti as vestes brancas antes de qualquer um. Aleluia. Não é sobre um discurso, é sobre poder. Não é sobre um discurso, é sobre uma verdade, é sobre uma realidade. Rosto resplandecendo, vestes brancas, e de repente, vistos ao seu lado, Moisés e Elias. Uau! Repete comigo: Moisés e Elias. Meu Deus! Você faz alguma ideia, você consegue pensar uma reunião assim, onde de repente 2 homens dessa magnitude
e que já não estavam mais vivos na terra, simplesmente aparecem no alto do monte. E Lucas coloca as coisas de uma maneira que me chama a atenção e me reporta a algo futuro. E eu quero levar você comigo. Porque Lucas diz que foram vistos, falando com ele, 2 varões. Diga comigo, 2 varões. Simplifica, diga 2 homens. Com Jesus, no alto do monte. De novo vai, 2 homens. Com Jesus, ao lado do monte. Quem eram esses homens? Moisés e Elias. 2 profetas. 2? Vamos organizar? 2 homens, junto com Jesus, no alto do monte. 2 profetas. Vamos passar a fita lá para frente? Alguns poucos meses depois, Jesus estará em outro monte, com outros 2 homens. Não são profetas, são 2 ladrões. Pastor, onde você quer chegar? Não, já cheguei, para te dar um conselho. Aproveite muito bem a companhia que você tem agora. Porque a gente não sabe exatamente na companhia de quem precisaremos estar amanhã. A verdade é que se você olha um capítulo da vida de Jesus, você vê Jesus no alto de um monte, 2 homens do lado dele, 2 profetas, conversando com ele, acerca da sua morte em Jerusalém, dos assuntos vindouros, um assunto espiritual, um assunto profético, um assunto eterno. Eles não estão falando da morte de um homem, eles estão falando da entrega do Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. A conversa é poderosa, a conversa é profunda, a companhia é boa, a companhia é agradável, a companhia é maravilhosa. Oh, glória a Deus, que conversa boa, que gente legal. Vamos para o outro monte? Se tu fosse realmente quem tu diz que tu é, tu salvaria a ti e a nós também. Você nunca sabe o que as pessoas vão te falar no seu próximo monte. Então aproveite se tem gente boa falando coisa boa para você agora. Quando você consegue ser capaz de aproveitar as pessoas que te rodeiam nos momentos de glória, você não vai ser destruído nos momentos de dor. Quando você consegue se encher, quando você consegue ser preenchido de toda a graça, de toda a alegria, de toda a comunhão, de todo o poder das pessoas que Deus, por sua misericórdia e bondade, põe no seu caminho, nos montes da transfiguração. Se você viver momentos de montes difíceis, rodeado por gente que não vai falar o que você gosta, próximo de gente que vai blasfemar, murmurar, ouvindo vozes e ruídos tentando te fazer desistir do seu propósito, mas você tem em mente outros momentos aonde você foi cheio da graça de gente que tinha o que oferecer e o que partilhar. Eu tenho a palavra de Deus, não perca tempo, aproveita a hora que você está do lado de alguém que Deus plantou no teu caminho. Oh, aleluia. Em vez de você ficar puxando conversa sem muito propósito, está frio, está calor, está isso, está aquilo. Na presença de Moisés e de Elias, você faz perguntas mais interessantes. Na presença de Moisés e Elias, você toca em assuntos mais espirituais. Na presença de Moisés e Elias, você bebe um pouco da água que eles beberam. Na presença de Moisés e Elias, você escuta mais e fala menos. Na presença de Moisés e Elias, você começa a ter apontamentos sobre o futuro. Na presença de Moisés e Elias, você entende um tempo de visitação que precisa ser aproveitado com sabedoria, com entendimento, com intencionalidade, com prudência. Aleluia! Porque a gente não sabe o que está no próximo capítulo da nossa vida. Oh, quantos já não tiveram que clamar o sangue de Jesus, quantos já não tiveram que tentar sair logo da presença de alguém inconveniente, com fala ruim, com uma fala pesada, uma fala destrutiva, gente que não sabia o que estava dizendo, gente tentando dissuadir você do seu propósito, fazer você descer da sua cruz. Mas quando eu estou cheio do tempo que eu soube aproveitar, bebendo da água boa, comendo da comida boa, me alimentando do que é de Deus,
ouvindo gente de Deus, sendo consolado por gente de Deus. Ninguém nos próximos capítulos da minha vida vai me fazer desistir do meu propósito, descer da minha cruz, abandonar nada. Não tem ladrão da cruz. Não tem ladrão da cruz que me faça desistir de um propósito, se eu fui fortalecido sobre esse propósito, com Moisés e Elias. Sobre qual era o assunto de Moisés e Elias com Jesus? Sua morte. Sua, muito fraco, sua. Quando é que aparecem outros dois varões, outras duas figuras, em outro monte, no momento da sua, mas quando você conversou sobre um assunto principal da sua vida, com gente de Deus, não é ladrão que vai te fazer desistir do melhor e mais alto momento da sua vida. Então, por favor, pega a mão de alguém que está do seu lado agora, dá uma acordada nele e diga: aproveite da melhor maneira possível esse tempo, esse momento, esse monte, essa glória, essa nuvem, essa voz. Eu não sei o que me espera amanhã, eu não sei o que me espera segunda-feira, mas hoje eu vou receber simplesmente tudo e nada menos do que tudo que Deus tiver para me entregar, porque isso vai me preparar. Aí de repente, os nossos irmãos, Pedro, Tiago e João, que tinham dormido, acordam. Quando eles acordam, eles veem Jesus com o rosto resplandecendo, as vestes brilhando, Moisés de um lado, Elias do outro. Tudo isso eles viram quando eles perderam a visão, porque tinham dormido, sim ou não? Não. Eles não viram Moisés e Elias, Jesus, rosto resplandecendo, vestes resplandecendo, rosto transfigurado, vestes resplandecendo. Eles viram quando acordaram. Então vou perguntar de novo: eles perderam a visão porque dormiram? Perderam a visão porque dormiram? Não. Mas perderam alguma coisa, porque o sono sempre te leva a alguma coisa. O sono na hora inapropriada, o sono fora do tempo, sempre te leva a alguma coisa. Levou o que deles? O que eles não viram? Quando eles estavam acordados, a roupa de Jesus estava normal, o rosto normal. Eles dormiram. Quando eles acordaram, Jesus já estava com a roupa resplandecendo e com o rosto transfigurado. Então eles dormiram com uma memória, acordaram com outra visão. Só que houve um momento aonde as coisas mudaram. E esse momento, essa transição, esse processo, eles não viram. E eu preciso dizer a você que está quase cochilando nesse monte. Pode ser que você não perca a visão da coisa feita, mas vai por mim. A visão do processo é tão gloriosa quanto a visão da coisa pronta. Porque existe uma hora que a chave vira. Existe uma hora que o processo acontece. E a beleza do processo não deveria ser ignorada. Você está acordado agora, dorme, e talvez quando acorde, alguém por quem você orou muito tempo, foi salvo. Glória a Deus, você vai vê-lo salvo. Mas você perdeu a beleza de um processo que não pode ser comparado a coisa nenhuma. Eu até entendo você colocar um bolo no forno e não ficar lá parado, olhando para ele crescer. Você tem muito mais o que fazer. Volta só na hora que o bolo está pronto, pega e serve, eu te entendo. Mas se é Deus quem está fazendo, o processo vale a pena de ser observado. Estou te convidando a ver a mudança que acontece todo dia.
Estou te convidando a prestar atenção nos detalhes e perceber que alguém, eu estou falando com alguém aqui pelo Espírito, alguém que saía toda sexta e sábado, de repente só vai sair no sábado, e de repente não vai ser todo sábado, e de repente vai ser só um sábado por mês, e de repente já não vai mais querer sair para gandaia no sábado, e aí de repente vai pedir para vir com você no culto de domingo. Não perca a visão do processo. Quando eles abrem os olhos, a coisa está pronta. Moisés de um lado, Elias do outro. O rosto de Jesus transfigurado, as vestes resplandecentes. E vai chegar o nosso irmão Pedro e vai dizer para Jesus: Senhor, é muito bom estarmos aqui. É maravilhoso isso aqui. Isso aqui está muito bom. Eu tenho uma sugestão. Eu penso que Jesus já tremeu na hora. Meu Deus, Pedro dando sugestão. Ajuda, Senhor. E a sugestão foi: vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E Lucas diz: não sabendo ele o que dizia. Repete comigo, por favor. Não sabendo ele o que dizia. Ou seja, uma fala incoerente, inapropriada. Não é uma fala tosca, não é uma fala imoral, ela só é inapropriada. Inapropriada por algumas razões. Pedro tem uma preocupação, e é a típica preocupação de alguém ainda muito carnal. Não perceber o dinamismo das coisas no mundo espiritual. Na cabeça dele é apenas a construção de 3 tendas. Mas a realidade não é apenas sobre construir, é sobre reter algo que é dinâmico. Você precisa entender que às vezes a sua ideia, não é que seja ruim, ela só tem uma certa diferença com aquilo que Deus está querendo. Você quer reter, Deus quer dar dinamismo. Para que construir 3 tendas? Para pôr essas 3 pessoas lá dentro. Isso é retenção. Porque na cabeça de Pedro, aquilo que está muito bom tem que ser retido. Aquilo que está muito bom tem que ser congelado. Aquilo que está muito bom, a gente tem que tentar pausar esse momento para vivê-lo da melhor maneira possível. E Jesus está dizendo: não, Pedro, por mais que esteja bom, existem ainda outras maiores e melhores coisas. Não retenha aquilo que eu fiz para ser dinâmico. Não pause aquilo que eu quero acelerar. Eu queria que você pegasse a mão de alguém do seu lado agora, desse uma acordada nele e diga: está muito bom, mas vai ficar ainda melhor. Não retenha o que Deus quer fazer dinâmico. Pedro, é verdade, é bom estar aqui, mas também é bom estar no tanque de Betesda, também é bom estar com a mulher samaritana, também é bom estar com Nicodemos, que vai me visitar durante a noite. Também é bom entrar em Jericó e ainda do lado de fora ouvir um cego que era cego, mas enxergava mais do que muita gente, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui é bom, mas bom também é entrar em Jericó e ver a transformação de um rapaz chamado Zaqueu, que vai ficar em cima da árvore esperando a gente. Aqui tá bom, mas você não tem ideia do que está nos esperando depois disso. Então sugue tudo que você puder, pegue tudo que você puder, se encha de tudo que você puder desse momento, mas não capture esse momento, não congele esse momento, não enclausure esse momento. O que eu tenho para fazer, Pedro, não cabe dentro de uma tenda. O que eu tenho para fazer é dinâmico, 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 dinâmico. Quando Deus quis falar sobre transcendência, grandeza com Abraão, o Senhor não disse para Abraão: entra na tenda. O Senhor disse para ele: Pedro quer colocar Jesus, Moisés e Elias dentro de uma tenda. E desde Gênesis eu aprendi que
que grandeza não se observa dentro de uma tenda, grandeza se observa fora de uma tenda. Eu não sei se talvez você está tão satisfeito e feliz com o que está acontecendo, que por você ficava tudo desse jeito, no alto desse monte, dentro de uma tenda, uma fogueirinha acesa e a gente curtindo essa vibe. Mas o Senhor me trouxe para dizer: tem uma cidade para ser conquistada. Oh, aleluia, alguém não me ouviu? Tem uma cidade para ser conquistada. Há povos, raças, línguas e nações que precisam ser alcançados. Tem mudo para falar, tem surdo para ouvir, tem uma endemoniada encurvada dentro da sinagoga para ser levantada e liberta, tem um endemoniado moribundo em Decápolis para ser liberto. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Sai dessa tenda. Aleluia. Ideias. Eu não sei se você é um crente que costuma ter muitas ideias, apresentar suas ideias para os seus líderes. Mas eu preciso dizer uma coisa para você: sua ideia pode ser que não seja ruim, ela só está fora do tempo. Como é que eu chegaria para Pedro e diria para ele: é condenável você querer fazer uma tenda? Não posso dizer isso. Não posso chegar para ele e dizer: é imoral você querer fazer uma tenda. Não posso dizer isso. Não é imoral, não é ilegal, só é inapropriado para um tempo, para um momento, para uma dispensação, para uma liberação, para algo que Deus quer fazer. Pastor, por que você está dizendo isso? Só para te dar um exemplo. Eu olho para as Escrituras e eu descubro uma coisa. O apóstolo Paulo, pesado às igrejas que não tinham condições de sustentar seu ministério, tinha uma atividade. Alguém sabe qual? Alguém sabe qual? Ele fazia tendas. Por que fazer tendas cabe no ministério de Paulo, mas foi uma ideia reprovada no ministério de Pedro? Não é a mesma coisa? Uma mesma coisa pode ser reprovada num tempo e aprovada no outro, depende da intenção e do momento. Talvez você não esteja tendo uma ideia ruim, só que essa ideia não cabe no monte, vai caber num outro momento da vida da igreja, do seu ministério, da sua família. Você precisa entender que Deus não propriamente condena ideias, Ele condena momentos onde algumas ideias se manifestam. Construir uma tenda não era uma boa ideia para Pedro, mas foi uma boa ideia para Paulo. Talvez o problema não é a tenda, a questão é que a tenda não é para você fazer, mas alguém vai fazer e vai ser bênção. É só você entender que para toda ideia tem um tempo e uma pessoa para executá-la. Pode ser que não seja você, pode ser que seja outra pessoa em outro tempo e vai dar certo. Alguém está me entendendo? Construir 3 tendas é uma preocupação estrutural num momento de manifestação de glória. E as questões estruturais, elas são importantes, têm seu lugar. O problema é quando nós damos às questões estruturais um protagonismo e tiramos da glória de Deus o protagonismo que deveria. Tem Jesus com o rosto resplandecendo, vestes brilhando. Tem Moisés, tem Elias, e Pedro está pensando numa questão estrutural, enquanto a glória de Deus está querendo se manifestar. A glória de Deus sempre será mais proeminente do que toda e qualquer questão estrutural. Eu quero louvar a Deus por tudo de estrutural que eu estou vendo ao meu redor, e quero louvar a Deus também porque eu sei que tudo isso aqui apenas é coadjuvante, porque o protagonismo aqui é da glória de Deus. Aleluia. Na ideia de Pedro, as 3 tendas abrigariam, tirariam do relento 3 pessoas: Jesus, Moisés e Elias. 3 do lado de dentro das tendas, 3 do lado de fora: Pedro, Tiago e João. Pedro não teve a ideia de fazer 6 tendas, ele teve a ideia de fazer 3, para dar então cobertura, dar conforto, para dar melhores condições estruturais,
para Jesus, Moisés e Elias. Ele, Tiago e João ficam de fora. Só que quando eu olho para o que aconteceu logo depois, eu percebo como as ideias de Deus são sempre melhores do que as nossas. Quando Lucas acaba de dizer que a ideia de Pedro não foi feliz, ele não sabia o que dizia, Lucas também diz que então veio uma nuvem do céu que os cobriu. Os cobriu aqui não é cobriu Moisés, Elias e Jesus. Os cobriu cobriu a todos. Porque na ideia de Pedro, a tenda cobriria Moisés, Elias e Jesus. E eles ficariam na ideia de Deus, a nuvem cobriu a todos. Eu preciso que você creia no que eu vim lhe dizer. Não será privilégio de uns, será extensivo a todos. Escute o que eu vim de Deus aqui lhe dizer. Vai se cumprir a profecia de Joel. Nos últimos dias há de ser que derramarei do meu espírito. Não é sobre Jesus, Moisés e Elias, é sobre toda a carne. Nas nossas ideias, uns são privilegiados, outros não. Uns são tocados, outros não. Uns são cobertos, outros não. Uns são alcançados, outros não. Na ideia de Deus, a nuvem faz-se melhor do que a tenda, porque a tenda tem limite de extensão, mas nuvem Deus estende do tamanho que Ele quiser. Então escute o que eu vim dizer. Não será privilégio de uma classe, não será privilégio de um clero, não será privilégio de uma casta. O que Deus vai fazer e a nuvem que Ele vai estender é para você, teus filhos, teu marido, tua casa, é para todos. Oh, aleluia. Eu até entendo que talvez num gesto até de humildade da sua parte, porque no mínimo humildade houve em Pedro. No mínimo ele entendeu que se era para ter 3, não era para ele, era para Jesus, Moisés e Elias. Mas se num gesto talvez de humildade, que acabou sendo um certo gesto de, digamos, subestimar o que Deus podia fazer. Você achou que uns estariam de dentro e outros de fora? O Senhor me trouxe para dizer: não subestime a minha nuvem. Ela vai cobrir mais gente do que você imagina. Ela vai tocar mais gente do que você imagina. A nuvem da minha glória vai alcançar cantos obscuros da sua família. A nuvem da minha glória vai alcançar todas as camadas sociais dessa cidade. Ela vai chegar nas coberturas dos endereços mais privilegiados, vai chegar nos guetos, ela vai chegar em toda parte, em todo canto. Eu estou profetizando que se desenrola sobre os céus de São Luís uma nuvem que cobrirá todas as gentes desta terra, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Quando a nuvem cobre, diz a Bíblia que Pedro, Tiago e João entram, que não adianta nada Deus pôr a nuvem e você não entrar. Quem já entrou? Aleluia. Quando eles entram, sai da nuvem uma voz que diz: este é o meu filho amado, deem ouvidos a ele. O que falei para você no início, repito agora e começo a encerrar. Isso aqui é raro. Você não vai ver a voz de Deus Pai se manifestando muitas vezes. Você vai ver a voz de Deus Pai sendo ouvida no batismo de Jesus e sendo ouvida aqui no Monte da Transfiguração. Então Deus falou audivelmente, Deus Pai, em 2 momentos. Se eu estiver esquecendo algum, me corrija e me perdoe. Agora a pergunta é: o que Deus Pai escolheu para falar?
nesse raro momento, onde sua voz será ouvida por homens na terra, como a minha voz está sendo ouvida por você aqui. O que ele escolheu falar? Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. O que Deus Pai decidiu falar aos apóstolos colunas da igreja, no Monte da Transfiguração, dentre tantas pautas que eu poderia pensar que poderiam ser mais importantes ou urgentes, Deus disse assim, esmiuçando: cuidado com quem vocês ouvem. Ouçam o meu filho. De tantas coisas, conselhos, promessas, palavras, tanta coisa que Deus poderia ter dito naquele momento singular para Pedro, Tiago e João, Deus escolheu dizer: ouçam o meu filho. Porque o Pai sabe, eu sei, você sabe, se esqueceu, vou te lembrar. O que você ouve, a quem você decide ouvir, garante muita coisa sobre o seu futuro, sela muita coisa sobre o seu futuro. Destinos eternos são decididos quando nós decidimos quem nós ouvimos. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer uma coisa àqueles a quem Ele escolheu para subirem esse monte na noite desse sábado. Ele me trouxe aqui para te dizer: escolha muito bem quem você ouve, seja muito criterioso com quem você ouve, selecione a quem você ouve, não empreste os seus ouvidos a qualquer voz, não se oriente por qualquer voz, não se iluda com qualquer barulho, não se engane com qualquer retórica. Ouça a voz do Filho amado do teu Deus, ouça a palavra do Eterno, ouça a voz da exortação e do consolo do teu amado. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Você não será destruído se ouvir a voz de Deus, você não será abalado se ouvir a voz de Deus, a tua fé permanecerá pura e íntegra se tu ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você faz isso toda hora. O que, pregador? Escolhe a voz que você ouve. Você entra na rede social, está escolhendo a voz que você ouve. Você entra no YouTube, você está escolhendo a voz que você ouve. Não é só quando você se assenta diante de um pregador que você decide a voz que você ouve. Você decide a voz que você ouve em amplos momentos da sua vida. E é nesses momentos que você está decidindo a comida que o teu espírito come, a bebida que a tua alma bebe. É nesse momento que você está decidindo a voz que orienta a tua casa. É nesse momento que você está decidindo a voz que projeta, que aponta o seu futuro. Eu repito, dentre todas as coisas que Deus poderia ter escolhido dizer àqueles homens que eram as colunas da igreja, Deus escolheu dizer: ouçam meu filho, ouçam meu filho. Os fariseus vão falar: ouçam meu filho. Os hipócritas vão falar: ouçam meu filho. Os religiosos vão falar: ouçam meu filho. Os comediantes vão falar: ouçam meu filho. Os especialistas vão falar: ouçam o meu filho, ouçam o meu filho. Quando de repente, cadê Moisés? Não está mais. Estava, mas não está mais. Cadê Elias? Também não está mais. Estava, mas não está mais. E Lucas diz que Jesus foi achado só. Pergunta para o seu vizinho: cadê Moisés? Pergunte para ele: cadê Elias? Diga: se foram, mas Jesus ficou. Porque por mais impressionante, impactante, revolucionária que seja a visão ou a presença de qualquer pessoa,
elas passam. O único que permanece hoje e sempre é o Senhor Jesus. Referências podem passar, pessoas que você elegeu como heróis podem te frustrar, mas Ele sempre permanecerá no mesmo lugar. A única coisa que não é transitória é Ele. A única presença que não é passageira é a dele. A única presença que é fundamentalmente indispensável é a dele. Ontem pregou um, hoje pregou outro, amanhã prega outro, mas quem não pode faltar é Ele. Quantos estão entendendo isso? Digam graças a Deus esta noite. Sabe o que fica no final? Ele. Sabe o que importa no fim das contas? Que Ele fique. Sabe o que garante que o próximo dia, o próximo monte, a próxima tempestade, o próximo deserto, você passa e vence? Não é Moisés, não é Elias, é Ele. E Ele me trouxe para te lembrar de uma coisa: eu prometi e cumpro. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quantos podem por alguns segundos levantarem as mãos agora? Talvez você esteja sentindo falta de Moisés, talvez você esteja com saudade de Elias, talvez alguém que você amava, respeitava, não está mais na sua vida hoje, talvez um herói tenha frustrado as suas expectativas, talvez alguém que você achava que era perfeito tenha mostrado da pior maneira possível suas imperfeições, mas Ele me trouxe aqui para te lembrar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é sobre Moisés que a Bíblia diz olharam para ele e foram iluminados, é sobre Jesus. Não é sobre Elias que a Bíblia diz olharam para ele e foram iluminados, é sobre Jesus. Não é sobre Gideão que a Bíblia diz olharam para ele e foram iluminados, é sobre Jesus. Não é sobre Abraão que a Bíblia diz olharam para ele e foram iluminados, é sobre Jesus. Não é sobre Davi que a Bíblia falou olharam para ele e foram iluminados, é sobre Jesus. Não é sobre Paulo que a Bíblia diz olharam para ele e foram iluminados, é sobre Jesus. Não é sobre Pedro, não é sobre Tiago, não é sobre João, não é sobre Barnabé, não é sobre Bartolomeu, não é sobre ele, é sobre ele. Não é ele que gravita entre os apóstolos, são os apóstolos que gravitam em torno dele. Ele é o centro de tudo, é para onde tudo converge, porque é dele, por ele, para ele. Não são algumas coisas, são todas as coisas. Glória a Deus! Ele não é um adesivo, ele não é um adendo, não é um souvenir, não é um brinde. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele não é uma pedra qualquer, ele é a pedra angular. Ele é a sustentação, porque não se pode pôr outro fundamento senão que já está posto. Qual é? Jesus de Nazaré. Eu proclamo, levante a sua mão mais alto que você puder. Enquanto nossos amigos da banda vão chegando, levante a mão mais alto que você puder. Eu proclamo que todos os dias onde reunirem-se nesta casa, não haverá outro nome acima do nome dele, não haverá outro trono acima do trono dele. Esta casa foi erguida para o louvor da glória do nome dele. Quantos dão glória a Ele, façam isso agora. Quantos dão aleluia, façam isso agora. Quantos dizem louvado seja o nome dEle, façam isso agora.
Moisés matou um egípcio. Moisés feriu a rocha quando Deus mandou que ele falasse a rocha. Não era perfeito. Elias desistiu de tudo, pediu no seu ânimo a morte. Não era perfeito. Abre Mateus, Marcos, Lucas e João, vasculha. Acha um erro de Jesus. Acha uma falha, acha uma imperfeição. Pega a lupa que você quiser, não vai achar. Santo do alto da cabeça, planta dos pés. É por Ele que a igreja marcha. Ele é o nome que está na bandeira que nós levantamos. Nós não levantamos bandeiras com nomes de partidos. Não levantamos bandeiras com nomes de ideologias. Não levantamos bandeiras com nomes de heróis políticos. Não levantamos bandeiras com nomes de presidentes nem de presidenciáveis. A nossa bandeira só tem espaço para um único nome: Jesus. Jesus, Jesus. Não proclamamos um CNPJ, não proclamamos uma instituição, não proclamamos uma denominação. Nós proclamamos um nome que está acima de todos os nomes. E se alguém concorda comigo nesta palavra, dá um pulo da sua cadeira agora, fica de pé no seu lugar, proclamando, adorando o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você segurasse a mão da pessoa que está do seu lado agora. Eu estou sem monitor aqui em cima, estou zerado de monitor aqui. Pega a mão da pessoa que está do seu lado agora, por favor. Não deixa ela ir embora. Porque tem gente que você diz assim: podia estar aqui hoje e não está, deveria estar e não está. Hoje estão aqui os Pedros, os Tiagos, os Joãos. Estão aqui aqueles que o Senhor decidiu olhar, tratar como colunas. Eu preciso dizer uma coisa para você, que de você Deus espera algumas coisas que não necessariamente espera de todos. A única coisa que é inalterada, que é linear a respeito de Deus para com os homens, é o amor. O amor de Deus para com toda a humanidade é linear. Agora, Deus tem expectativas, promessas, confiança em níveis diferentes para com uns e outros. E eu tenho uma notícia para te dar. Você veio no dia da reunião daqueles de quem Deus está esperando muito. Você não é dos 9 que estão embaixo do monte, você é dos 3 que subiram o monte da transfiguração. Deus não mostrou para Pedro, Tiago e João o que mostrou para nada nem por nada. Se Deus te trouxe hoje aqui, não é para nada. Se Deus te mostrou e te falou o que mostrou e falou, não é por nada. É porque depois desse sábado, depois dessa conferência de inauguração, algumas coisas vão começar a acontecer na sua vida e no seu ministério. Você se lembrará destes dias de reunião, onde o Espírito de Deus nos chamou, nos convocou a esse santo lugar para dizer: eu estou estendendo a nuvem da minha glória por sobre a cabeça de vocês. É tempo de ser cheio, aparelhado, instrumentalizado e enviado. A hora é agora. O que Deus vai fazer não cabe dentro de tenda, vai ganhar as ruas dessa cidade.
vai ganhar os hospitais, vai ganhar as universidades, vai ganhar o chão dessa terra. Senhor, eu estou orando pela tua igreja. Eu estou orando com a tua igreja, porque eu creio que não estão reunidas hoje aqui pessoas comuns, pessoas com as quais o céu tem expectativas comuns. Eu creio que o Senhor reuniu hoje aqui gente que é muito importante no teu propósito, gente que é muito importante dentro da agenda que o Senhor tem para essa última hora. Por isso estamos sendo expostos a essa palavra e a esta revelação. O que o Senhor está nos mostrando e falando hoje aqui será usado ampla e cotidianamente na história das nossas vidas a partir de hoje. Eu declaro que um tempo de impacto da glória de Deus acabou de chegar sobre todos os que estão presentes nesta reunião. Eu declaro que os nossos dias não serão mais os mesmos, nossas orações não serão as mesmas, nossas mensagens não serão as mesmas, nossas canções não serão as mesmas, nossa intercessão não será a mesma, nosso conselho não será o mesmo, o nosso andar não será o mesmo, nosso falar não será o mesmo. Aquilo que estamos vivendo essa noite aqui impactará a nossa vida globalmente. Tudo que diz respeito a nós, tudo que leva o nosso nome será impactado pela glória que o Eterno decidiu nos revelar essa noite aqui. Que seja assim, para que assim o teu nome seja glorificado. Nós colocamos o teu nome no mais alto lugar nessa noite. Declaramos como igreja que todas as nossas fontes, projeções, expectativas estão no Senhor. Se da tua parte não vier, não virá de nenhuma outra parte. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, tu és o nosso galardão, tu és a nossa herança, e nós te bendizemos na noite deste dia, em o nome de Jesus assim oramos, amém, 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 amém. Admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejada.